Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia e todos vocês que nos assistem pelo YouTube. Nesta quinta-feira, no Oração e Ação Jovem. Hoje não temos boas notícias. Nós estamos recebemos a notícia do falecimento da Juliana, esposa do Lailson. Ela está com o Senhor, com toda a segurança. Nós temos o coração pleno de esperança. Sentimos a tristeza, mas temos o coração pleno de esperança. Ela está no Senhor, com o Senhor. Quero pedir a vocês que estejam em oração pelo Lailson, seu esposo, estejam em oração pelos irmãos e irmãs de Juliana, pelos seus cunhados, seus sobrinhos, que nós oremos também por toda a família do Lailson lá do Nordeste. Certamente todos estão doloridos com esta situação. Todos nós que amamos a Juliana também, da Igreja Batista da Freguesia. É um tempo de buscar a Deus, é um tempo de confiar em Deus. É um tempo de confortar a família. É um tempo de abraçar, ainda que à distância. Quero convidar vocês para que nós leiamos um texto da Bíblia. O texto está no livro de Romanos, no capítulo 8. Abra aí sua Bíblia, seu smartphone. Abra aí Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 31, nós vamos ler esse texto, confiando em Deus e sabendo que Ele cuida de nós. Antes de começar no 31, vamos ler o versículo 28. O versículo 28 de Romanos 8, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho Jesus, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas pelo matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar Juliana do amor de Deus. Ela está com o Pai. Vamos orar pelo Kleber, que traz hoje a mensagem. Quando o Kleber gravou a mensagem de hoje, ele ainda não sabia dessa notícia, mas certamente trouxe uma mensagem da palavra de Deus. E logo depois, no final, nós vamos estar orando pelo Lailson e por toda a família da Juliana. Ok? Feche seus olhos, vamos orar pelo Clebinho. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado porque o teu poder é soberano e a tua soberania, Senhor, ela quer o nosso bem. Muito obrigado porque todas as coisas contribuem, Senhor, para o bem daqueles que te amam e vivem segundo o teu propósito. Senhor Deus, suplico a tua unção sobre o Kleber para essa mensagem que ele está trazendo para nós, que possa ser mensagem abençoadora para o teu povo. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ouvir a mensagem do Kleber. Boa noite, irmãos. Estou aqui de volta mais uma vez, dessa vez
para trazer a mensagem do Oração e Ação da Juventude dessa semana. Pastor Rogério já abriu esse vídeo, né, essa apresentação do Oração e Ação da Juventude, e eu vou trazer uma reflexão agora, humildemente, apesar do que somos, mas o Senhor nos dá a oportunidade e quero transmitir o que Ele falou comigo esta semana. Como viram aqui no título, a gente vai falar sobre vulnerabilidade e como isso é presente e é essencial na vida do cristão. Se você não conhece essa palavra, ela é relativamente comum, mas se você não conhece, ela significa fragilidade, exposição, significa estar em algum momento indefeso, enfim, é alguém que está exposto. Basicamente é essa a definição de vulnerabilidade. A gente está vivendo um momento de pandemia que completou um ano agora em março, né, da primeira vítima fatal aqui no Brasil, e expõe a nossa vulnerabilidade, por um lado, a nossa saúde física e emocional, o quão isso pode afetar a nossa vida e até fazer-nos perder a nossa vida para esse vírus. Uma semana estarmos bem, na outra semana não estarmos mais nem vivos diante desse vírus. E mostra a vulnerabilidade, a fragilidade do ser humano. Isso já passou pela minha cabeça algumas vezes, né? A fragilidade da nossa vida. A gente vive 90 anos, né? 90 anos, os que vivem muito bem, mas até os 70 e pouco, 80 anos, não sei agora ao certo a expectativa de vida, muito pela misericórdia de Deus, né? Porque poucas coisas podem tirar, situações simples podem tirar a nossa vida. Uma queda, uma pancada, alguma coisa que pode tirar a nossa vida. Mas o Senhor preserva e nos dá a oportunidade de viver tanto tempo assim. Essa palestra, ela não era cristã, era uma palestra empresarial, mas era para líderes. E eu acompanhei, foram 3 etapas dessa palestra e foram 3 dias de palestra, uma espécie de conferência. No segundo dia, o título era exatamente esse, né? Era sobre vulnerabilidade e como isso é presente e é importante ser colocado. Ao contrário do que o mundo diz, né? Se a gente puder se poupar e esconder um pouco as nossas vulnerabilidades e nos mostrarmos fortes, isso vai nos ajudar, vai nos fazer chegar mais longe, enfim. Não demonstrar uma fraqueza para alguém pode intimidar aquela pessoa, né? No caso de ser um adversário, de ser alguém que a gente precisa superar, ou alguém que está na caminhada com a gente. A gente se mostra forte e assim consegue estimular a outra pessoa a caminhar também e pensar, poxa, se ele está tão forte assim, eu devo ficar forte também. Mas a gente vai ver hoje o quão é importante a vulnerabilidade ser exposta e ser falada. Voltando à palestra, lá fala sobre líderes que se expõem e que colocam a sua vulnerabilidade. Talvez uma falta de conhecimento com alguma coisa, talvez alguma dificuldade organizacional, alguma dificuldade na empresa, que pode ser exposta e pode ser de grande valia para que o seu funcionário, né, a pessoa que está sendo gerida por aquele gestor daquela área, possa ajudá-lo também nessa vulnerabilidade. E essa exposição mostra que o funcionário também pode errar, também pode falhar, e isso gera um elo mais próximo. Há um detalhe que eles colocam que não existem pessoas perfeitas. Então, quando você expõe a sua vulnerabilidade, você acaba abrindo um canal de mais confiança para que aquela outra pessoa possa, enfim, confiar em você ou criar laços mais ricos, né? Mais potentes e mais firmes, porque você expõe a sua vulnerabilidade e isso gera confiança, não é para todo mundo que a gente expõe a nossa vulnerabilidade. E aí, pensando nisso, eu trouxe para a Bíblia e para a nossa relação com Deus, né? E como a Bíblia fala sobre momentos e personagens bíblicos que mostram momentos de vulnerabilidade e como isso é importante, imprescindível para aumentar a nossa intimidade com Deus e nos aproximar do Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 12. A gente vai ler dos versículos 7 a 10. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Vou dar um tempinho para você abrir, para você não precisar pausar. Se você estiver acompanhando a estreia, não precisa pausar esse vídeo. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Nesse cenário, Paulo estava falando ali aos Coríntios, né? E ele revela um espinho na carne que foi colocado ali, ele pediu ao Senhor
que esse espinho fosse retirado, mas o Senhor negou esse pedido a ele. E a gente vai entender aqui o que aconteceu e qual era a intenção de Deus em deixar que esse espinho continuasse ali e aí ele vivenciasse essa experiência e como isso seria enriquecedor para ele. Dá uma conferida aí, 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aí disse Paulo, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa frase é bem marcante, né? E é interessante como Deus coloca para ele que ele deveria permanecer com esse espinho e que isso aumentaria a fé dele e ele seria uma pessoa melhor e praticaria melhor aquela missão que foi colocada para Paulo. E aí, usando a mensagem da Bíblia, né, que é um texto mais descritivo e não dividido exatamente nos versículos, a descrição que eles colocam lá da fala de Paulo na sequência é bem marcante. Ele diz assim: desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo o que me torna pequeno. No momento em que a gente revela a vulnerabilidade, permite que ela seja exposta, né? A gente coloca essa vulnerabilidade diante de Deus, a gente tem um canal, né, que pode fluir a bênção do Senhor, que pode fluir o que Deus quer fazer na nossa vida e o que Deus quer fazer através de nós. E para isso a gente precisa se expor, se colocar diante de Deus e confessar ao Senhor aquilo que nos abala, as nossas fraquezas, as nossas limitações. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, nada foge aos olhos do Senhor. Mas confessar ao Senhor os pecados que nós temos e as nossas falhas e as nossas vulnerabilidades permite que a gente tenha mais intimidade com Ele. Basta pensar na sua vida as pessoas que você coloca as suas vulnerabilidades. E como isso é difícil, né? Expor as nossas fraquezas e as nossas falhas. Então, se a gente faz isso com alguém, a gente está buscando intimidade, a gente tem intimidade com essa pessoa. E é isso que o Senhor quer de nós, né? E o que a gente precisa é ter intimidade com o Senhor. Eu quero passar um pouquinho mais à frente. Abra lá em Tiago 1, 2 a 8. Tiago 1, 2 a 8. Para complementar um pouco essa fala de Paulo, né? Tiago expõe da mesma maneira a necessidade de sermos vulneráveis e de expormos ao Senhor um relacionamento que seja aberto, que seja franco e que a gente assim se exponha e deixe que o Senhor flua em nós o seu poder. Tiago 1, versículos 2 a 8. Aqui na NVI, o título desse trecho é Provas e Tentações. Vamos lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quero destacar o versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É importante a gente se expor, a gente colocar as nossas vulnerabilidades. O Senhor sabe, o Senhor já sabe. Mas quando a gente se expõe, a gente declara ao Senhor que queremos intimidade e que queremos a ajuda do Senhor para se livrar dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade,
desse pecado que está ali preso, que te atrapalha ter realmente uma vida com Deus, que seja constante, que seja de fato uma vida, né? Que não seja apenas assistir um culto, assistir uma mensagem, ouvir um louvor, que as melodias são muito bonitas, letras muito bonitas muitas vezes, que nos fazem nos emocionar, mas que a gente possa ter uma vida com Deus mesmo, de intimidade. E se expor é muito importante. Colocar diante do Senhor essas fragilidades é muito importante. E nessa breve reflexão era o que eu queria trazer para você. Que você possa lembrar sempre de colocar diante do Senhor as suas falhas, os seus pecados. Tem mais uma passagem que fala sobre a gente expor isso também a alguém que possa compartilhar com a gente e que possa orar com a gente. É muito importante que você peça ao Senhor discernimento para isso. Alguém que seja firme na fé, alguém que possa realmente ajudar você em oração nessa dificuldade, nessa vulnerabilidade, para que você possa superar também, passar por esse momento, passar por essa prova. Esse texto está um pouquinho mais à frente, está em Tiago 5:16. Dá uma conferida aí, ó. Tiago 5, versículo 16. Um pouquinho mais à frente, no mesmo livro de Tiago. Está escrito o seguinte aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 15, tá? A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso, se você estiver se sentindo preso por alguma vulnerabilidade, por alguma coisa que está te prendendo, algum pecado que está dificultando que você tenha mais intimidade com o Senhor, e você quer a ajuda de alguém para orar por você, peça ao Senhor discernimento para que apareça alguém, para que você procure alguém que seja firme na fé, para que seja de fato justo e que tenha uma oração firme, que possa contribuir, possa ajudar para que você supere suas vulnerabilidades. Essa era a reflexão que eu queria trazer para você. Coloque diante do Senhor as suas preocupações, coloque diante do Senhor as suas aflições e as suas fraquezas, pois é na fraqueza que nós temos a força aperfeiçoada. O meu poder, diz o Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é muito importante que a gente esteja aberto para que o Senhor possa operar e possa trabalhar nas nossas vidas. Queria ler por último Salmos 32, 3-5, que fala sobre essa confissão de pecado, que é a confissão da nossa vulnerabilidade, né? O pecado é a nossa maior vulnerabilidade, que a gente vai carregando e vai se livrando, aparecem outros, e que a gente possa sempre lutar para que o pecado não seja dominador na nossa vida, que seja um detalhe, que a gente lute, que a gente peça ao Senhor para se livrar, para estar sempre distante, mas que nós aprendamos a enfrentar todos os dias. Salmos 32, versículos 3-5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mas ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Se livre desse peso. Coloque diante do Senhor a sua preocupação. Se você ora ao Senhor, se você clama, se você conversa com Deus e prefere não tocar em determinados assuntos, tente tocar nesses assuntos que são fraquezas, que são vulnerabilidades, porque o Senhor sabe de todos eles. E assim que você o expõe, você dá a oportunidade de se resolver e de ter mais intimidade com o Senhor. Esse é o meu pedido nessa noite, é o meu convite para reflexão. Eu quero orar agradecendo ao Senhor e pedindo que Ele toque sua vida e cuide da sua vida e das suas vulnerabilidades. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciar a Tua Palavra todos os dias, apesar do que somos, Senhor. Perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus pecados, Senhor. Muito obrigado porque tenho a oportunidade de compartilhar do Teu amor e daquilo que o Senhor falou comigo. Apesar do que sou, apesar das minhas falhas, apesar do pouco tempo, muitas vezes, Deus, mas muito obrigado porque o Senhor nos dá
a poderosa ferramenta que é a Tua Palavra que o Senhor deixou para nós, através da Bíblia, Senhor. Que a gente possa aprender cada vez mais, que a gente possa buscar o Senhor através dela, que é uma ferramenta imprescindível para buscarmos intimidade com o Senhor. Que não seja só em momento de emoção, que não seja só assistindo um vídeo, ouvindo uma música. O Senhor tem poder para fazer com que todas essas coisas façam diferença em nossas vidas e o Teu Espírito Santo nos toque através delas, ou em nenhuma delas, dormindo, andando na rua, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. O Teu Espírito Santo pode nos tocar a qualquer momento, mas que a gente possa buscar uma verdadeira intimidade na Tua Palavra, Senhor, que é aquilo que é a verdade revelada para nós. Muito obrigado, Senhor. Cuida desses que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Cuida, Senhor, para que eles possam colocar diante de Ti as suas vulnerabilidades, Senhor, e reconhecer os seus pecados, e assim o Senhor possa ajudar, Senhor, na caminhada. Coloca na vida deles pessoas, Senhor, firmes na fé, Pai, pessoas que possam ajudá-las em oração, Senhor, fortalecer essas pessoas e esses queridos que passam por dificuldades, Senhor. Nós estamos vulneráveis, Senhor, a verdade é essa, mas muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço isso, Senhor, e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Então, fica agora com o encerramento por parte do pastor Rogério e a gente vai se ver no próximo domingo no culto da manhã e no culto da noite através do Ministério de Louvor, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, Kleber. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos os jovens da nossa igreja, todos da nossa igreja. Vamos orar agora pela família da Juliana, esposa do Lailson. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós continuamos te agradecendo pela tua bondade, continuamos te agradecendo pela tua providência e pelo teu amor por nós. E nós te amamos, cremos na tua soberania. O Senhor não perde o timão da história. Senhor Deus, quero suplicar as tuas bênçãos, Senhor, sobre toda a família da Juliana, que hoje certamente se encontra triste, muito triste. E por todos nós, Senhor, que embora não fôssemos de sangue, parentes dela, somos unidos irmãos pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe Lailson, que o Senhor o fortaleça, que fortaleça Maria, que fortaleça Samuel, que fortaleça e console todos os irmãos, irmãs, cunhados e cunhadas, toda a família também do Nordeste, de todo lugar. E console também a todos aqueles que a amam, Senhor, como nós amamos. Senhor Deus, cuida bem da Juliana. O Senhor já a recebeu, eu sei. Cuida bem dela, com carinho. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos permitiu desfrutar da sua presença, da sua amizade, do seu amor. O Senhor a deu, o Senhor a levou. Louvado seja o Senhor. E sobre o teu povo, Senhor, eu quero suplicar que esteja derramado o teu amor. Sobre o teu povo esteja, Senhor, a graça do teu Filho Jesus. Sobre o teu povo todo, Senhor, esteja derramado a consolação, o carinho, o abraço carinhoso, o discernimento do Espírito Santo de Deus. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Que vocês sejam consolados, sejam fortalecidos pelo Senhor. Amanhã nós estaremos juntos no Oração e Ação Kids e depois, no domingo, nos veremos de novo às 9 horas da manhã na Escola Bíblica Dominical, depois às 10h30 no culto matinal, às 15 horas Escola Dominical Kids e à noite o culto em família às 19h30. Até lá.